Fala nerds, eu sou o KS Turgon e esse é mais um vlog do Fudido. Nerds, hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. E de quadrinhos, digo quadrinhos extremamente relevantes e especiais. Primeiro porque é de um escritor chamado Alan Moore, inglês, do norte da Inglaterra, mais precisamente da cidade de Northampton. O Alan Moore, ele é um dos grandes escritores de quadrinhos de todos os tempos. Ele tem muitas obras consagradas, né, publicadas aí pelo mundo afora. Algumas dessas obras se tornaram filmes, né, muito conhecidos da maioria, quem gosta de cinema, né. Posso citar alguns deles, né. Primeiro, aquele filme do Johnny Depp, né, o Do Inferno, em que ele é se eu não me engano, um detetive, alguma coisa do tipo, um cara que trabalha com perícia, né, com corpo, IML e tal. Watchmen, né, de 2009, né, do Zack Snyder, o cara que filmou o trágico Batman vs Superman. Tem também A Liga Extraordinária, né, aquele filme com Sean Connery, horroroso. Quem gostou dele, desculpa, mas não gostei nada. Mas em si, essas obras vieram dos quadrinhos e as obras nos quadrinhos elas são muito boas, são maravilhosas, né? Mas em especial das obras dele publicadas, muita gente na internet já falou sobre isso. Então eu escolhi uma obra em especial porque ela me atingiu assim de forma profunda, né, a primeira vez que eu a vi, né, que é essa obra aqui, V de Vingança. Estão vendo? Por que eu escolhi essa obra? Todo mundo já fez vários reviews, né, das obras do Alan Moore na internet, no YouTube e tal. Mas essa obra em especial, junto com o Watchmen, mas o Watchmen eu não vou falar porque tem muita gente que já falou. V de Vingança, ela tem uma aura mais, que eu acho que é mais cara, né, à nossa sociedade, que é a questão da cultura, né, da ditadura, da dominação ideológica. Então isso é muito presente, principalmente no século XX, né, com toda essa coisa que aconteceu, né, das guerras mundiais, do socialismo, né, dos embates com o capitalismo. Então eu escolhi essa obra do Alan Moore por causa disso, né, porque ela me afetou, eu como amante dos quadrinhos, como fã dos quadrinhos, eu acho ela, para mim, uma das mais relevantes. E o detalhe dessa obra é que ela foi publicada no começo dos anos 80 e finalizada no final dos anos 80. Então, basicamente, quando a gente vê V de Vingança, a gente tem que ter uma ideia de que ela foi iniciada quando o Alan Moore, ele, entre aspas, a palavra não é essa, né? Claro, ele não tinha relevância no cenário artístico ocidental, e depois que ela foi concluída, ele já tinha relevância. Então, é muito interessante por isso. Mas a obra em si, o que a obra fala? Obviamente, esse é um vídeo para quem nem viu o filme e nem quem lê os quadrinhos, né? Só para matar um pouco da curiosidade mesmo. Então, esse é um vídeo destino especificamente para os não iniciados nos quadrinhos, né? O filme, se você quiser ver e tal, é até legalzinho, então, mas eu acredito que o quadrinho ele é mais completo na história. Então, V de Vingança, ele trata de contar a história de uma Inglaterra distópica, em que um partido fascista, depois de uma guerra mundial, né, que presume-se ser a Guerra Fria, termina com um holocausto nuclear nos continentes. A Inglaterra ela consegue sobreviver e um regime fascista sobe ao poder na Inglaterra, né? E a primeira coisa que esse regime fascista faz é eliminar todas as minorias, sejam gays, sejam afros, sejam dissidentes políticos. Então, a história em si, ela conta quem que é o V de Vingança, que no original é V de For Vendetta, um negócio assim.
É a história de uma menina que tem os pais raptados quando ela é pequena, e ela cresce num orfanato, alguma coisa assim, e ela se torna repórter. Então ela tem um encontro com um cara, né, no meio da rua, e esse cara ele tem como se fosse um super-herói, ele tem habilidades especiais, né? E ele sabe de luta, arte marcial e não sei o que, e ela se envolve com alguns policiais na noite, né? Ela vai, por falta de grana, por falta de dinheiro, ela vai tentar se prostituir, e como a prostituição, eu não recordo bem agora, ela é proibida nesse mundo, né? Nessa história, ela é autuada em flagrante por dois policiais. Então, quando eles estão levando ela, aparece o V, que é o cara da máscara, no caso, né? E tem uma briga com os policiais, ele acaba salvando ela e a leva pro esconderijo dele, né? Que é um local dentro do subsolo, assim. E nesse local, ela, né? Uma protagonista, que foi a Natalie Portman no filme, ela vê aquele mundaréu de coisas que já não existe mais, que o regime do qual governa, né, o regime que governa a Inglaterra naquele momento, tinha suprimido, assim, queimado todos os livros que eram contra a suposta moral, né, dos cidadãos ingleses, tinha extinguido a cultura mesmo, né? Então, ela vê que o cara que a salvou, né, um dos protagonistas, né, que ela é a segunda, são dois, na verdade são três, porque o detetive, que eu vou falar daqui a pouco, ele é meio considerado também, mas o principal, né, que é o V, ela olha pra dentro desse esconderijo dele e vê que tem uma montoeira de livros, jukebox, fitas, né, de cinema, que ela já não vê mais na superfície. Então ela pergunta como é que ele conseguiu tudo aquilo. Aí ele fala pra ela que o governo, de certa forma, extirpou a cultura dos cidadãos, por isso que ela não se lembrava, por isso que não tinha consciência daquelas coisas, porque quando eles sobem ao poder na Inglaterra, ela tinha mais ou menos, ela era menor de idade, e quando ela é salva pelo V, ela tem mais ou menos uns 16, 17 anos, se eu não me engano, né? Depois eu posso, quem souber e quem quiser comentar. E tem toda aquela... Eu não vou contar, né, como sempre, né? Quem já sabe, quem tá vendo os vídeos, sabe que eu não dou spoiler do fim do livro, ou dos quadrinhos, dos filmes, que seja. Mas esse contato, né? Com o desenrolar da história, a gente descobre que aquelas pessoas que foram levadas pelo governo, né, com as minorias, elas são postas em campos de concentração e são alvos de experimento, assim. Mais ou menos como os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra, né? E o V é um desses experimentos, né? Que tem uma doutora, né, que vai aparecer mais tarde, que faz experimentos e ele acaba se transformando, assim, né? Tá tendo uma reviravolta psicológica, assim. Ele toma alguma coisa que afeta a mente dele e tal, e ele consegue escapar do campo de concentração. Então, com o decorrer da história, você vai descobrindo isso. Então, ela começa a agir com ele, e ela começa a aprender um pouco com ele também. Então, ele usa das artimanhas que ele tem, das armas que ele tem, para ir se vingar dos caras que maltratavam ele e as pessoas presas lá no campo de concentração, né? O chefe de polícia que era chefe do campo de concentração, a doutora que fazia experiências, a médica que fazia experiências. Então ele vai pegando um por um, que essas pessoas, né, depois do estabelecimento do regime, depois que o regime sobe ao poder, joga os dissidentes e as minorias no campo de concentração, extermina praticamente todo mundo. E esses principais, né, no começo, no tempo atual da história, eles estão em grandes cargos do governo, assim. Então o cara da máscara, vai matando um por um, e ela começa a ajudar ele a fazer isso, né? E
o terceiro personagem principal é o detetive que começa a investigar essas mortes. Ele começa a descobrir que tem relação com os assassinatos dos grandes figurões do governo e das pessoas relevantes naquela sociedade com os campos de concentração, com crimes contra a humanidade. Então vai ficando cada vez mais interessante. O cara que começava a agir como um funcionário do governo, aos poucos vai vendo que aquele mesmo governo é um governo criminoso. Então o desenrolar da história é muito interessante, né? Aqui, ó. Eu poderia contar mais, mas eu acredito que é uma obra tão... Ela é uma obra tão já revisitada, né? Tão comentada na internet, que a minha contribuição é puramente pessoal, assim. Eu a escolhi para falar do Alan Moore porque, como eu expliquei, eu tenho uma ligação muito forte com ela. Então é isso, né? O Alan Moore, genial como sempre, consegue mesclar política, consegue mesclar ideias, né, de questões históricas, assim, né, muito presentes, e tece uma excelente história, ao mesmo tempo interessante, né, e sinistra, assim, sabe? Interessante num ponto de que você não sabe o que vai acontecer. Então, se você ainda não leu, com a porrada de pessoas falando sobre as obras do Alan Moore, sobre os filmes e tal, se você ainda não leu V de Vingança, essa tá mais do que recomendada, assim, recomendação máxima. Essa é uma baita obra para se começar a ler quadrinhos, assim. E um pouco do Alan Moore, para quem não conhece, como eu já falei no início, ele é um escritor inglês, né, que ascendeu, escrevia já desde o começo dos anos 80, mas ascendeu mesmo com a publicação do Watchmen, né? Que eu não vou falar porque já tem muita gente que já falou sobre a importância do Watchmen nos quadrinhos e para a cultura em geral, né? Para a arte em si. Tendo do Frank Miller também, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, que vou escolher uma obra secundária do Frank Miller para falar no futuro próximo. Então é isso, gente. É outro vídeo rápido, né? Eu poderia falar um pouco mais, mas como eu já deixei claro que é uma obra muito citada, não faz sentido eu continuar contando o plot, né, a narrativa a fundo. É isso. Espero que tenham gostado. Procurem as outras obras do Alan Moore, que são muito boas, né? Procurem A Liga Extraordinária, o próprio Watchmen, como eu já falei. V de Vingança, né, a minha recomendação do dia. Procurem também a saga do Monstro do Pântano, né? Se não me engano são 27 edições que o Alan Moore escreve, que é um pouco antes da publicação do Watchmen. Vale muito a pena. Sinceramente, tudo que o Alan Moore escreveu vale muito a pena. Todas as coisas. Peguem tudo que o Alan Moore fez nos quadrinhos e leiam, porque é material de alta qualidade. Então tá, nerds. É isso. Espero que tenham gostado da minha recomendação e leiam, porque leitura ela salva. Então tá, galera. Grande abraço. Descansem. Aproveitem a dica e hasta luego.